Alexandre Borges, nosso comentarista convidado aqui do Morning Show de hoje. Vou começar por você, Alexandre, por uma razão específica. Só para deixar o nosso Jodriles, que é a junção de Joel Pinheiro e Adrilles Jorge, um pouco mais ansioso, porque eles estão muito ansiosos hoje para falar, mas eles vão falar depois. Primeiro, eu queria te ouvir sobre 3 pontos diferentes, que eu acho que é exatamente o que aconteceu. A primeira, as fraudes ou não das eleições, o que você acha sobre isso? A segunda, a invasão ao Capitólio. E a terceira, a questão do bloqueio das redes sociais, né? Se você puder dividir o seu comentário nessas 3 frentes, eu te agradeço. Ok. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Vou tentar, então, ser breve, para não deixar como é que é, o Jodriles? Jodriles, tenso. Não, pode falar bastante. Se você quiser falar uns 15 minutos, fica à vontade. Calma aí, muita calma nessa hora, né? Imagina. Eles me matam, imagina. Mas, vamos lá. Primeiro, fraude. A fraude é uma suspeita, e a suspeita tem que ser provada, né? Então, em primeiro lugar, a gente aqui que tenta botar a bola no chão, como você disse, e não jogar para arquibancada, quem acusa tem o ônus da prova. Então, o Trump, como ele disse que a eleição foi fraudada, tem que provar, né? Eu sempre defendi o direito dele de ir à justiça, como qualquer cidadão, do mais simples ao presidente da República, se você se sente atingido e você tem uma demanda para o judiciário, isso não é golpismo, não, esse é o caminho correto, né? Você ir ao judiciário e tentar provar o seu ponto. Ele teve sucessivas derrotas no judiciário e não conseguiu provar a tese dele da fraude. Então, existe, por mais compromissado que ele esteja com a própria ideia da fraude, você tem que estar mais compromissado com as regras do jogo. E chega uma hora que você tem que aceitar que você perdeu e que você não conseguiu provar a sua tese da fraude. Então, eu acho que menos importante do que se houve fraude ou não, nesse ponto, é você continuar insistindo na tese da fraude, o que mina a transição de poder e que mina a própria democracia americana. Então, ele teve a sua chance, ele foi ao judiciário e ele não conseguiu provar. Então, para mim, o meu ponto é, ele deveria dar por encerrado esse assunto. Como parece que agora começou a dar, com o que aconteceu ontem, que pegou realmente muito mal para ele. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, a invasão. A invasão, evidentemente, é um absurdo. Mas é muito fácil ser contra, né? Tipo assim, eu condeno a violência. Bom, qualquer pessoa, qualquer bípede, né? Qualquer pessoa com mínimo de decência vai condenar a violência, né? Mas o problema é também cair nos extremos, né? Um extremo é, eu condeno a violência, mas... E aí começar a relativizar. Isso eu acho que é um extremo que a gente deveria evitar, né? A condenação, ela tem que ser per si, né? Eu condeno porque eu condeno, porque está errado, porque não se constrói nada invadindo o Congresso americano, né? Está errado. E principalmente por um lado que se diz conservador, né? Quer dizer, que deveria ter esse compromisso com os costumes, deveria ter esse compromisso com a América de médio e longo prazo e não entrar numa pauta revolucionária de querer virar o jogo à força. Isso não combina com quem defende vida, liberdade e busca da felicidade. Bom, qual é o outro extremo? O outro extremo é, porque houve esse problema, porque houve essa situação ontem totalmente condenável, parecer que todas as críticas feitas ao Trump durante 4 anos foram legitimadas, o que eu também acho um outro extremo errado. Quer dizer, há méritos a se reconhecer no governo dele, né? Ele, desde a política externa, não ter começado nenhuma guerra, ter vencido o ISIS, ter transferido a embaixada em Israel para Jerusalém, que todo mundo dizia que ia começar a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos esperando a Terceira Guerra Mundial até agora. Alexandre, foi o primeiro melhor mandato da história presidencial americana? Olha, foi muito bom. Foi muito bom. Ele teve muitos méritos durante os 3 primeiros anos, na minha avaliação. Eu acho que o ano de 2020 não foi bom. A maneira como ele lidou com a pandemia é que eu acho que, no final, foi aqui responsável pela derrota eleitoral. Mas os 3 primeiros anos há pontos positivos a se levantar, como eu estava falando, na política externa, na economia,
alguns índices históricos de baixa de desemprego, somente entre minorias, que foram segmentos, inclusive, que ele cresceu de 2016 para 2020. Em votos de negros e latinos, em algumas localidades, ele inclusive cresceu em relação a 2016. Ele diminuiu aonde? Ele diminuiu com brancos com superior. Né? Por quê? Porque a retórica dele, vista como inflamatória por esse segmento, somente os independentes, ali o pessoal mais ao centro, ele acabou perdendo um pouco desse eleitorado, perdeu o suficiente para perder a eleição. Né? E o terceiro ponto que você me perguntou... O terceiro das redes sociais, para a gente fechar o seu comentário. Das redes sociais eu acho uma hipocrisia, porque você tem, somente ali no Oriente Médio, no lado, no Irã, alguns líderes ali do Oriente Médio, você tem sim, por exemplo, uma chamada violência muito contra Israel. Você tem os ayatolás, por exemplo, do Irã, postando e tuitando várias vezes, pedindo o fim do Estado de Israel de uma maneira muito violenta. E eu assisti agora em outubro, quando o Mark Zuckerberg, o próprio Jack Dorsey, que é o dono do Twitter, e o indiano de nome impronunciável que comanda a Alphabet, que é a controladora do Google, eu assisti, foram 4 horas de oitivas no Congresso americano, e o Jack Dorsey ele deu desculpas muito esfarrapadas de por que ele deixava esses tweets sem qualquer flag, sem qualquer aviso, enquanto ele ficava derrubando os tweets do Trump. Então você vê que tem uma coisa partidária. Aqui não vai uma defesa ao Trump, vai uma defesa ao duplo padrão, entendeu? O mesmo rigor que se aplica ao Trump deveria ser aplicado a todos os outros líderes mundiais. É só esse meu ponto. Perfeito. Alexandre Borges aqui no Morning Show com a gente. Adriles, vamos dividir então em 3 de novo. Redes sociais, invasão ao Capitólio e fraudes ou não nas eleições americanas. Bom, vamos começar pelas fraudes que se mistura a questão da população. As fraudes, existem vários indícios que houve. Não teve uma decisão judicial objetiva que valide a questão das fraudes, né? Nesse sentido, o Trump erra em esticar a corda, sendo que não há um respaldo judicial para a sua alegação. Só que a gente vê a mídia sufocando vozes, as redes sociais agora também sufocando vozes de auditores, de fiscais de eleições, que disseram, inclusive, sob juramento, que testemunharam fraudes. Então, existe uma suspeita legítima de apoiadores do Trump, de republicanos, de pessoas que ficam exatamente cerceadas. Se elas não têm as redes sociais e se a mídia é partidária, onde elas vão dizer que houve fraude? Então, restou ao presidente vocalizar essa indignação. Só que o presidente é uma autoridade, a maior autoridade dos Estados Unidos. E no momento em que ele fala que tem provas cabais de fraude e não as apresenta e não é validado pelo judiciário, aí sim ele acomete um exagero. Em relação à invasão do Capitólio, né? É absolutamente injustificável qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de depredação das instituições. Mas uma coisa, a invasão do Capitólio, que é condenável, não se mistura exatamente ao sentimento de uma população ou de parte de uma população que se vê tolhida assim. A gente tem que lembrar que o Trump é um sintoma ao exagero de uma esquerda identitária absolutamente esquizofrênica, que vê preconceito em tudo, uma esquerda identitária que abandonou o proletariado, né? Essa antiga esquerda marxista não existe mais, em nome dessas revoluções subjetivas de negros, mulheres, gays, drogados, etc. E o Trump foi um sintoma a esse politicamente correto, que engloba essa esquerda identitária, e ele é o extremo politicamente incorreto. Então, ele vai na contramão desses movimentos identitários e o povo, sobretudo o povo trabalhador, a massa trabalhadora que se viu abandonada por essa esquerda, abandonada por essa mídia, abandonada por intelectuais que endossam os exageros dessa esquerda identitária e se aglutina. Eu discordo fundamentalmente da premissa da matéria da Jovem Pan que fala em movimentos extremistas. Algumas pessoas foram extremistas e algumas pessoas, ou várias pessoas que sejam, invadiram o Capitólio e isso tem que ser rechaçado. Mas não dá para colocar no bojo de extremistas todos aqueles que se veem tolhidos e suas vozes absolutamente cerceadas por uma esquerda identitária
opressiva que encampa mídia, intelectualidade e boa parte da política americana. As eleições americanas tiveram um aspecto muito singular nesse ano do Covid. Alteraram-se o sistema de votos, muitos votos pelos Correios dão margem à possibilidade de fraudes e o povo quer mais informações sobre isso. E uma vez que tem mídia e redes sociais censurando essas vozes, o povo se sente indignado. Isso não é extremismo, isso é revolta. Volta a fazer essa dicotomia. Invadir Capitólio, não. Mas se revoltar e protestar a centenas de milhares, não pode ser debitado na conta de um simples extremismo. Quanto ao Trump ser cerceado nas redes sociais, isso é exatamente sintoma se ele é um sintoma dessa censura, dessa possibilidade de voz única de uma mídia de esquerda progressista, então as redes sociais que dizem os críticos, sobretudo os críticos da mídia tradicional, que vocalizaram a voz de extremistas, quando simplesmente vocalizaram a voz de um povo indignado para essa falta de liberdade de voz, para essa opressão de uma percepção única da realidade, e a gente vive uma guerra cultural e o Trump é sintoma disso. Então, eles censuram essas vozes agora. É muito curioso que as redes sociais agora estão tolhindo a voz do presidente americano, uma vez que ele fala em paz. Ele diz, voltem para suas casas. A gente não deve se equiparar a esses críticos. E às vezes esses críticos radicais e agressivos da qual o Trump fala são antifas, são Black Lives Matter, movimentos eminentemente terroristas que depredaram instituições, que agrediram pessoas, que fizeram terror, que fizeram baderna. E é muito curioso que as vozes intelectuais e midiáticas e políticas praticamente em uníssono referendaram e endossaram esses movimentos que eu considero terroristas e, de pronto, rechaçam como extremistas todos aqueles que vão às ruas vocalizando não um apoio ao Trump, mas um apoio às instituições, porque é um apelo, sim, à democracia, achar que deve haver uma lisura maior em relação não só ao judiciário, mas à mídia, à política, aos intelectuais, que possam fazer uma investigação mais ampla da possibilidade, sobretudo, de fraudes, sobretudo da vocalização de uma voz menos progressista e mais conservadora. Então, o que aconteceu ontem foi lamentável, como a invasão do Capitólio, mas como legitimação de um movimento popular que está indignado com uma série de coisas e que fala, sim, em nome da democracia, isso é legítimo. A população que fica indignada em relação ao cerceamento de sua voz por uma mídia, por uma bolha elite progressista que quer colocar uma liberdade de expressão que só ela pode ter o sentido, isso é absolutamente condenável e é absolutamente legitimável um movimento popular em que pese a condenação da invasão do Capitólio. Vamos lá. Depois dessa bela exposição do Adriles Falou aqui, pra cacete, falou pra pelo caramba. amor de Deus. Vocês vão ver que eu tô lá. até próximo de Vamos muitas agora coisas. é meia hora sem falar. Agora chegou a minha meia hora. Pelo amor de Deus. Vocês vão ver que eu até tô próximo de muitas coisas que o Alexandre Borges falou. Mas vamos lá, ponto por ponto. Ponto por ponto. Então tá todo mundo de acordo aqui. Vamos ver, né? Vamos ver. Uma cena como a de ontem, de um povo totalmente fanatizado, violento, invadindo o Capitólio americano, é uma cena que eu esperaria num país como Ucrânia, num país como Venezuela, e, no entanto, não. No entanto, a gente viu na democracia mais antiga em operação, em funcionamento do mundo. Um país que se gaba como sendo, inclusive, o bastião da democracia, aquele que tenta ou tentava levar a forma de governo democrática para outros países. E é nele que a gente vê um assalto, um ataque perigoso contra as instituições da democracia. Vamos deixar as coisas em proporção primeiro. Essa invasão de arruaceiros ali do Capitólio, ela não vai ter o poder de realmente solapar as instituições democráticas, felizmente. A própria certificação da vitória do Biden ocorreu da mesma maneira, atrasou um pouco, mas ocorreu. O Donald Trump deixará o cargo dele. A questão agora, será que ele vai deixar só no dia 20 ou será que vão adiantar um pouco porque ele não tem mais condição nenhuma de estar ali? Isso ainda vai ser decidido nos próximos dias. Mas o fato é que esses arruaceiros, baderneiros, não conseguiram e não teriam a menor possibilidade de solapar, de subverter, de derrubar a democracia americana. Mas que haja tantas pessoas querendo fazê-lo, que haja tantas pessoas com ódio do resultado das urnas a tal ponto que estejam dispostas a violar todas as regras e todas as leis do Estado Democrático de Direito, é bastante grave e não é algo inesperado. É um produto, é um resultado direto de anos de desinformação, de fake news, de polarização e de cultivo do extremismo feito principalmente via internet e via redes sociais.
o que eram os fóruns de discussão, os chans, que deram origem ao movimento original do trumpismo, uma verdadeira cracolândia, um pântano de desinformação, de teorias da conspiração, de discurso de ódio, às vezes até de supremacismo branco. Vamos lembrar, hein? O Adrilles falou que as pessoas estão revoltadas contra os excessos dos Black Lives Matter, de antifas. De fato, esses excessos são totalmente condenáveis. Mas vamos olhar, olhem, façam esse esforço, olhem qual é o discurso que de fato está nas massas que atacam e que apoiam uma invasão como essa, nas massas que defendem o Trump acima de tudo, inclusive da democracia. Não é um discurso contra os excessos, não é um homem comum querendo voltar para a normalidade. São discursos conspiratórios paranoicos do nível do QAnon, que acredita em grandes redes de pedofilia satanistas e tem uma altíssima penetração entre os defensores do Trump. E há também, não é todos, mas há também defesa, inclusive, de supremacismo branco. A gente viu ontem, Adrilles, cenas, está fotografado, a bandeira confederada dentro do Capitólio americano. O que significa a confederação? O que significa essa bandeira? Essa bandeira significa, e foi a bandeira de uma tentativa de separatismo escravocrata nos Estados Unidos, levada por esses manifestantes ao centro, ao símbolo da União Nacional, que é o Capitólio, que reúne ali todos os estados na União Americana. Esse símbolo é potente e é grave. Ele mostra o grau de extremismo, o grau de delírio no qual grande parte da opinião pública americana foi levada graças justamente a uma internet sem lei, a uma rede social no qual tudo poderia ser dito, no qual teorias da conspiração cresceram como fungos em meio a um pântano e que hoje fazem um estrago muito grande. Infelizmente, algumas pessoas têm uma visão ingênua do ser humano, né? O ser humano busca a verdade sempre, portanto, nas redes sociais a gente vai sempre se aproximar mais próximo da verdade, porque tem a competição, as ideias se debatem. Muitas vezes não é assim. O ser humano busca também confirmar aquilo que ele já quer. O ser humano, a psicologia humana busca se agregar com quem pensa parecido e se afastar de quem pensa diferente. Isso vai criando bolsões de extremismo. Existe o extremismo de esquerda também, você está completamente certo nisso. Mas esse extremismo de esquerda, não. Esse extremismo de esquerda... Adrilles, calma, minha vez, você falou só meia hora. Esse extremismo de esquerda jamais invadiu o Capitólio americano. Esse extremismo de esquerda jamais tentou solapar o resultado de uma eleição. Quando o Trump ganhou, tinha muita gente às vezes histérica, quando o Trump venceu, gente às vezes histérica, berrando por aí. Em nenhum momento tentaram desromper e acabar com o funcionamento do Congresso americano. A extrema-direita tentou. Não é à toa que o Departamento de Segurança Interna, inclusive, diz que hoje em dia a principal ameaça terrorista nos Estados Unidos vem, sabe de onde? Isso é o próprio Departamento de Segurança Interna americano. Da extrema-direita. Grupos de extrema-direita. Então, Adrilles... Qual ação específica? Me cita. Mas tem vários. Tem massacres em igrejas, tem atiradores. Em igrejas? Tem uma série... Extrema-direita matando pessoas em igrejas nos Estados Unidos. Tem uma série de ataques terroristas e planos terroristas de extrema-direita nos Estados Unidos. Você sabe de planos. Que foram desrompidos, por exemplo, pelo FBI, que são devidamente registrados. Qual ação? Infelizmente, voltando, só para terminar. Quanto ao discurso do Trump... Vamos encerrar. Quanto ao discurso do Trump, as fraudes nas eleições... Ele repete mentiras de WhatsApp e de redes sociais. Não tem uma evidência séria. Adrilles, levaram aos tribunais. Só que quando chegava nos tribunais, muitos deles não queriam falar tudo aquilo que falam na mídia. Adrilles, por favor, posso terminar, Adrilles? Vamos lá. Eu vou passar a palavra para você depois que o Joel terminar. Encerra, Joel, por favor. Voltando, todo o discurso de fraude, tanto nos Estados Unidos quanto no seu capacho e imitador Bolsonaro aqui no Brasil, é mentiroso e intencionalmente mentiroso. Porque eles não querem aceitar a derrota possível nas urnas. Bolsonaro possível, porque ele venceu e hoje em dia é favorito para 2022, mas mesmo assim já se prepara. E o Trump é a mesma coisa. É um discurso, um pretexto mentiroso, falso e cínico para negar a derrota legítima que ele sofreu nas urnas. Todas as acusações de fraude são mentirosas, são fake news de redes sociais. Tanto é assim que o FBI não viu nada, os tribunais não viram nada, a Suprema Corte não viu nada, o Procurador-Geral da República Americana não viu nada, ninguém, até os líderes republicanos, até os senadores e deputados republicanos, que até ontem lambiam as botas do Trump, ontem disseram, olha, infelizmente não tem como, a democracia precisa funcionar. É um discurso extremista de redes sociais. Que bom que o Twitter fez alguma coisa. Ok. Adrilles. Não, eu vou fazer uma pergunta retórica que eu não quero que ele responda, eu responderei. Que eu vou responder. Ele coloca de ações extremistas, de intenções extremistas, de minorias do Quill, de redes satanistas, de bandeiras de confederados, qualquer
qualquer ideologia ou posição política num cenário de disputa tem extremistas. Isso. A questão que se coloca é, você faz a mesma acusação que uma mídia e que uma inteligência fazia ao Trump em 2016. Ele vai perseguir mulheres, ele vai perseguir negros, ele vai perseguir latinos, gays, ou seja, essa histeria de uma esquerda coletivista identitária é o mesmo discurso que você faz, Joel. Qual ação extremista de perseguição a minorias ou ações, incentivos a ações extremistas de movimentos supremacistas brancos ou satanistas tiveram efeito no governo Trump? Nenhuma. Nenhuma. Ele governa para eles, Pelo Adriles. contrário, Governa para eles. governa para o povo americano. Ele deu uma situação até o ano passado de quase pleno emprego para os Estados Unidos. Ele uniu Podemos discutir economia. latinos, Você quer ele discutir uniu economia? Vamos negros, Deixa ele eu só uniu pedir um mulheres favor em para nome de vocês. trabalho. Deixa eu só pedir um favor para vocês. O programa não é só vocês dois. eu Então só eu tô peço, por falando favor, isso. para Só que tô vocês fazendo sejam um contraponto. um pouquinho mais breves. Só estou Encerra o fazendo seu um raciocínio contraponto. A e o Joel crítica faz. do Joel... Rápido, Adriles. A crítica do Joel de extremismos pontuais que existem entre direita, entre republicanos, não se coaduna à crítica que se faz a uma hegemonia de uma inteligência, de uma cultura, de uma mídia, de uma política que promove esse extremismo de você achar preconceito em tudo quanto é canto, de achar, inclusive, que o presidente é racista, Joel, é nazista, é genocida, é fascista. Uma linha. Isso Você, é absolutamente injusto e delirante, Joel. Uma linha. Primeiro, a gente pode discutir méritos econômicos, de política externa do Trump aí nos 3 primeiros anos. Eu sou bastante crítico, vejo muitos problemas, não achei que foi nem um pouco bom. Mas, enfim, dá para se discutir. E eu não acredito que esse é o motivo também que levou, inclusive, o homem médio americano a aumentar sua rejeição contra o presidente. O motivo... Peraí, Adriles. Tanto que ele perdeu uma derrota acachapante nas urnas. Ele teve uma derrota acachapante nas urnas. Foi a maior Deixa o distância. Joel falar, espera, a gente ouviu. Foi a maior distância que já se teve nas urnas aqui. Então 8 milhões de votos de distância. 8 milhões de votos de distância. 2%, Chega. mas 8 vamos milhões lá. de votos. Vamos lá. Chega, A gente chega, poderia discutir isso. chega. Eu não vou... O Chega. principal problema que levou o homem médio americano a rejeitá-lo é justamente o ataque do Donald Trump às instituições e ao funcionamento normal da República Americana. O divisionismo, a anticiência que a gente viu nessa pandemia foi um desastre. O Donald Trump nos Estados Unidos, o povo fez, ele rejeitou. Ok. Olha, esse time que está no poder, a gente rejeita. Foi Ok, rejeitado. Joel. Uma vitória de uma maioria acachapante que tirou. Que acachapante, Ele tem que Joel? aceitar o Quer Deixa eu resultado das pedir, urnas. deixa eu pedir um Como é que favor, ele por tem que favor. aceitar o Cortem o microfone resultado dos das dois. Eu urnas. detesto ter que fazer isso, mas eles me obrigam. Alexandre Borges, você vê o que eu passo aqui todos os dias, né, meu amigo? Não é fácil isso daqui, viu? Eu deveria ganhar por insalubridade mental. Mas tudo bem, faz parte. Deixa eu te pedir um favor, Alexandre. Eu queria que você encerrasse fazendo uma análise pra gente, se você acha que no Brasil, em 2022, pode acontecer a mesma coisa. Vamos lá. Antes, eu só queria fazer um parênteses em relação à política americana. Essa questão dos paralelos, eu queria lembrar o óbvio, mas eu quase nunca vejo as pessoas lembrando disso, que a política americana está dividida entre 2 partidos, enquanto o Brasil é um país com 25 partidos. Então, aqui, por exemplo, se um partido tipo o PCO, o PSTU, tem uma posição extremista, isso normalmente não se faz uma culpa por associação ao PT, ao PSDB ou outros partidos. Nos Estados Unidos, o PSTU do Partido Democrata ou o PSTU do Partido Republicano, o PCO, eles acabam, de certa forma, para quem olha de longe, visto como se fosse tudo uma coisa só. E vamos entender que esses 2 grandes partidos são, na verdade, 2 grandes facções que reúnem dezenas de pequenos grupos que, se fosse um sistema partidário como é no brasileiro, muito provavelmente você teria mais de 20 partidos. Então, esse é um primeiro ponto. Para tomar cuidado, quando você pega, por exemplo, dos 2 lados, e você pega uma minoria radical, você extrapola para todo mundo. E eu falo isso não só do lado republicano, como no próprio lado democrata, porque a própria escolha do Joe Biden, que é, evidentemente, muito mais moderado do que a ala socialista Bernie Sanders, a escolha dele foi por causa disso. Né? Porque o próprio Partido Democrata viu, na minha visão, o que aconteceu na Inglaterra meses antes, lá com Boris Johnson, que teve a maior vitória em 80 anos dos conservadores, e eles entenderam que um radicalismo tipo de Jeremy Corbyn é impopular, e não ia, pelo menos nesse momento histórico. Alexandre, então, essa é uma coisa. Posso só te interromper, porque são 10 horas e 42 minutos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, a gente já está estourando aqui no break, mas a gente queria muito continuar o papo sobre essa questão
questão americana e as influências aqui no Brasil. Você fica com a gente no segundo bloco? Claro, estou à disposição. Fechou. Nós estávamos conversando e eu te fiz uma pergunta se você achava que em 2022 a possibilidade dessa animação toda acontecer também no Brasil. Você acredita nisso? Olha, eu acho que tem. É o copo meio cheio, meio vazio, né? O que seria uma boa notícia para a chance de reeleição do Bolsonaro? Para ele, é que ele hoje não tem uma oposição colocada, né? Ele meio que está concorrendo sozinho. Em 2018, ele concorria com o Lula até o Lula ser preso. Depois que o Lula foi preso, e até hoje, ele não teve mais oposição. Não teve. Tem nomes que são cogitados em pesquisas, mas você não tem ninguém fazendo campanha sistemática todo dia, fazendo comício, se colocando para a população como candidato, como ele mesmo fez durante 4 anos, de 2014 a 2018. Uma candidatura se constrói com muito tempo, com campanha todo dia. E isso hoje não tem. Você pode falar de quê? De Sérgio Moro, de Luciano Huck, de, sei lá. Esse pessoal aparece de vez em quando, faz um tweet, planta uma notinha na imprensa, aparece num questionário de pesquisa. Mas as pessoas estão se apresentando à população? Não estão. Vão querer fazer campanha quando? 3 meses, 4 meses antes da eleição? Não vai dar nem para o começo. Então, essa, vamos dizer, é a boa notícia para o Bolsonaro em relação às chances dele de serem reeleitos. Ele, por enquanto, está concorrendo sozinho. Agora, quais são os sinais preocupantes para ele? Ele tentou montar um partido, não obteve assinaturas. Ele teve uma derrota acachapante agora na eleição de outubro. Todo mundo que ele apoiou direto ou indiretamente foi muito mal votado. Ele tenta mobilizar, quando ele tenta mobilizar as pessoas e tal, tem muita dificuldade hoje de juntar gente na rua e tal. Enfim, então não é mais aquela onda antipetista que era em 2018. Então isso daria, em tese, para os seus opositores, indícios e sinais que há oportunidade, que o brasileiro está aberto a ouvir novas propostas. O que não quer dizer que o brasileiro quer voltar para a esquerda. Eu não estou dizendo isso. Se você olhar o resultado das eleições municipais, que é a última tirada de temperatura que nós temos do eleitor brasileiro, você tem aí uma opção mais ao centro e ao centro-direita. Você tem o DEM aqui no Rio de Janeiro vencendo, você tem o Bruno Covas em São Paulo, você tem o Calil em Belo Horizonte, o Greca do DEM em Curitiba, o Bruno Lins do DEM em Salvador, por aí vai. Quer dizer, você tem aí, no geral, nas principais capitais brasileiras, uma busca ali em candidatos entre o centro, centro-direita, gente menos ideológica, gente mais ligada a uma pauta mais de trabalho, de realização, do que propriamente construção de narrativas e ideologia. Perfeito. Então isso poderia ser visto como uma oportunidade, mas até agora ninguém está aproveitando. Perfeito. Paulinha, eu queria voltar no tema do bloco das contas do Trump. Como é que, na sua visão, deveria ser o comportamento das redes sociais? Eu não sei, mas eu acho que a gente tem um problema de entender que a rede social não é a internet em si. Por exemplo, se o Trump tivesse um site, no site dele, ele sempre postasse lá as coisas que ele comunica e tal, ele teria esse canal onde ele é o dono do canal. Ele compra o endereço, né? Ele faz o que ele quiser ali. Quando a gente entra numa rede social, a gente está assinando, mesmo que a gente não leia, a termos de serviço. Aí eu concordo com o Alexandre que não pode ter duplo padrão, né? Tem que ser igual para todo mundo, tem que ser igual para o Trump, tem que ser igual para o Bolsonaro, e tem que ser claro. Eu acho que, para a questão das redes sociais, o que falta um pouco é a clareza desses termos de serviço, que ninguém lê, mas que a gente deveria ler, porque a gente está assinando um serviço, né? A gente está assinando para ingressar dentro dos termos de uma empresa, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram, eles não são a internet. Eles são redes sociais que têm donos, e esses donos fazem meio que o que querem com as suas empresas, né? Só que tem que valer a mesma coisa para todo mundo. Então, acho que falta um pouco de clareza, mesmo, sim, porque até a gente que não é super famoso, que não tem nada a ver, que não é político, às vezes tem, por exemplo, uma foto bloqueada, né? Por exemplo, mulheres não podem postar peito no Instagram. Nossa, é uma coisa muito séria? Não é uma coisa muito séria? Bom, tá nos termos.
né? Se você aceitou entrar e você quer ficar postando lá o seu peito, não vai dar certo, gente, porque não pode. Então, assim, eu acho que tem que valer para todo mundo as mesmas normas, e essas normas têm que ser bem claras, entendeu? Não podem dar margem de interpretação e valer para todos. Muito bem, agora um minutinho para cada um dos três aqui para a gente fechar essa pauta americana. Tá rolando um falatório lá nos Estados Unidos em relação ao possível impeachment do Trump. Você acha que isso pode acontecer, Joel? Um minuto. Olha, a última notícia que eu li é que ele estava isolado, até membros do gabinete dele estavam considerando essa possibilidade, membros também do Partido Republicano, políticos. Eu me pergunto se realmente é necessário. Acho que foi o golpe de misericórdia no Trump isso aí, porque pegou muito mal para ele essa invasão. Ele agora baixou a bola. A mensagem dele, embora mentirosa, de uma maneira verdadeiramente asquerosa, no qual ele diz que a eleição foi roubada na sua mensagem, por isso corretamente foi tirado, embora eu concorde, tem que ter o mesmo padrão para todo mundo. Mas aquela mensagem vinda do presidente, inaceitável. Mas já naquela mensagem ele pedia para as pessoas saírem, irem para casa. Ele mesmo sentiu medo daquilo ali. Ele mesmo viu que ele poderia ser criminalmente responsabilizado se ele incentivasse aqueles invasores. Então ele próprio já recuou um pouco, parece que está deprimido agora. Não sei se vai ser necessário tirá-lo, mas não arrisco fazer previsões sobre o que os políticos americanos vão decidir ali. Mas o governo dele, efetivamente, agora sim, acabou. Adriles, você acha possível tirarem o Trump? O princípio pilar, um dos princípios pilares da democracia, é a desconfiança. É exatamente a desconfiança, é a tensão nervosa entre os poderes, sobretudo a desconfiança legítima de um presidente que crê que as eleições foram fraudadas, talvez não a ponto de mudar substancialmente o resultado eleitoral, mas a desconfiança é uma premissa básica, não só da democracia, mas como da liberdade de expressão. Note bem, eu acho que deveriam ser empichados e deveriam ser responsabilizados pessoas de redes sociais ou de jornalismos que cerceiam a voz do presidente e ainda querem tirá-lo por manifestar legitimamente a desconfiança dele em relação à lisura de um processo eleitoral, quer esteja ele certo ou não. Olha, fala em impeachment de um presidente que conclama as pessoas a voltarem para suas casas depois que ele vê que essas pessoas exageraram. Eventualmente, o movimento popular não é a expressão do Donald Trump. O movimento popular tem autonomia. Okay. Isso é uma coisa meio aristocrata de achar que o povo tem canga e obedece cegamente às vozes autoritárias de algum presidente ou chefe de Estado. Quem tem que ser empichado é quem fala em impeachment. Empichado do princípio de democracia e liberdade de expressão. Paulinha, você está me pedindo a palavra? Tô, porque tem uma pergunta aqui de uma pessoa na internet, a P. Bernardes, e é também uma coisa que foi amplamente discutida ontem, que foi a ação da Força Policial, a demora para a chegada da Guarda Nacional, a diferença, por exemplo, da Força Policial mobilizada para esse dia, que aparentemente já havia aí a iminência de acontecer alguma coisa, com a Força Policial mobilizada nos movimentos Black Lives Matter. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bem curtinho. Deixa eu começar pelo Alexandre Borges. Vai lá, Alexandre. Olha, houve uma falha de segurança evidente, né? Quer dizer, a gente não precisa ser analista para falar isso, né? Não pode entrar. Se a maior potência militar do planeta deixar que um bando de doido lá dos bichinhos da Parmalat entrarem no meio do Capitólio, é óbvio, evidente, ainda morrem 4 pessoas, uma tragédia. Enfim, está tudo errado. Então, eu acho que tem que investigar. Já que a gente está olhando com um certo ceticismo em relação às redes sociais, que eu acho que está correto, vamos também esperar a investigação para dar uma olhada, para entender o que aconteceu. Porque já começa também uma coisa de, porque a polícia é racista, porque não sei o que e tal. Calma, vamos ver. Vamos ver. Pode ser. Agora, eu acho que tem que investigar, vamos ver o que aconteceu, se houve facilitação, se não houve. Eu acho que ainda tem muita água para rolar. Em relação ao Trump, eu acho que tem a menor necessidade de correr, em menos de 2 semanas que sobram de mandato para ele, de tirar. Não tem a menor. Se estão criticando o radicalismo do Trump, não sejamos, então, radicais do outro lado. 2 erros não fazem um acerto, né? Aquele velho clichê que a gente aprende desde pequenininho. Então, é óbvio que o mandato dele acabou ontem e ele agora vai para casa e vai refletir sobre o legado dele para a história. Perfeito. Adriles, 30 segundos sobre essa violência que a Paulinha relatou. Eu adorei a pergunta da Paulinha pelo seguinte: houve uma falha de segurança? Houve.
mas essa comparação entre a violência dos Black Lives Matter, quer dizer, a violência, suposta violência de policiais contra Black Lives e Antifa, é absolutamente implausível. Morreram 4 pessoas ontem. Imagine se essas 4 pessoas fossem parte do Black Lives Matter ou da Antifa. O mundo vinha abaixo. O mundo vinha abaixo. Daí seriam 400, a polícia seria não. demonizada. Ah, pelo amor de Deus, Joel. O mundo viria abaixo, as pessoas ficariam indignadas, a imprensa, as redes sociais cairiam de pau em cima da polícia, do sistema de segurança. Morreram 4 pessoas ontem, ao que tudo indica, assassinados pelas forças policiais. E ninguém está dando a devida importância a isso. Joel, 30 segundos, por favor. Só muito brevemente, passa-se muito a mão na cabeça desses grupos de direita, trumpistas, radicais. Peraí, Adriles. Não tem que matar ninguém, não tem que matar ninguém. Não tem que matar ninguém. Adriles, espera. Adriles, 4 pessoas morreram em tumultos, a gente nem sabe direito o que aconteceu, se foi segurança... No tumulto. Se foi segurança... Não tumulto, não. Se foi o segurança... Que aconteceu. Eu vi uma foto de manifestantes querendo entrar numa porta, seguranças com armas ali do outro lado. Não sabemos direito o que aconteceu nesse tumulto todo, tem que ser visto sim. Agora, que se passou por muito tempo, que o Partido Republicano passou a mão na cabeça desse pessoal de direita, alguns ligados ao supremacismo branco por muito tempo, passou e agora estão vendo as consequências, muitos arrependidos. Um Mitch McConnell, um Marco Rubio, olharam para isso e falaram, reclamam, contestam a invasão, mas eles plantaram e agora estão colhendo. Perfeito. Peraí, Adriles. Você tem Adriles. exagerado e aí a proporção é igual. Adriles. Diga. Vamos? Acabou. Podemos? Obrigado. Podemos. Alexandre, deixa eu te agradecer, cara. Obrigado, viu, pela participação aqui no Morning Show. Volte sempre. Desculpa aí a correria. E queria te pedir o seguinte: divulga tuas redes para nós, canal no YouTube, Twitter, Instagram, Face, manda aí. Se você não foi bloqueado, né? Sei lá. Não, ainda não. Não fui. Bom, primeiro, uma honra e um prazer sempre estar com vocês. Obrigado aí pelo convite. Enfim, e eu estou no Twitter, no @Alex_Borges, no Instagram, @Fala_Borges, e o canal no YouTube é o Imprensa Livre. É só ir lá e fazer uma busca no YouTube, você vai ver Imprensa Livre com Alexandre Borges. De novo, muito obrigado, Paulo, Joel, Paulinho, Adriles e todos aí que estão acompanhando a gente. Um grande prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Valeu, Alexandre. Abração para você.